Bom dia a todos. E hoje nós vamos começar o dia bombando com uma pessoa que está no meu coração, uma pessoa que eu admiro muito pelo conhecimento, pela visão que ela tem do mundo, pelo que ela traz para nós. Tomara que esteja muito tempo conosco e deixe esse legado maravilhoso que com certeza vocês vão gostar. A doutora Eleanor Lucis. Bom dia a todos. Vamos começar falando sobre a importância de tudo que pode nós transformarmos o mundo. Como? A ciência do início da vida, que eu organizei, é uma coisa que, não pensa que é invenção minha. O que eu fiz foi costurar um monte de conhecimentos que existiam há muitas décadas e que as pessoas não têm acesso. A proposta que eu tenho está lá no MEC desde 2008, que toda a tese que está no site cienciadoiniciodavida.org, que as pessoas têm acesso, 1.500 páginas, 2.000 referências bibliográficas de anos e anos e anos e anos, anos, de datas muito diferentes, que você fica chocado, e ninguém sabe. Então, a primeira coisa é a preparação dos casais. Olha bem, o Jung, ele dizia: a psicologia só vai evoluir quando os psicólogos começarem a prestar atenção ao tempo muito antes de uma concepção. E o Grigori Grabovoi, que é um paranormal russo, matemático, e que foi usado muito pelo Piotr Gurdjieff, que é o grande biólogo que descobriu com Fozar e uma equipe enorme sobre o que é realmente o DNA. As pessoas ainda falam muito a nível de molécula, e, na verdade, o DNA, 90%, hoje está quase 95%, é um código de linguagem escrita, que conta toda a tua ancestralidade. Mas o mais fantástico, você pode mudar por comando de voz. Então, ninguém está condenado a nada. A biologia não condena, né? Então, aparece o Hammer, que vai dizer o seguinte, uma coisa óbvia. Se você vai fazer uma casa de campo, você faz uma programação de muito tempo. Se, no entanto, você vai conceber 9 meses antes, você está, de alguma maneira, preparando. Por exemplo, um talento que você tenha, uma dificuldade que você tenha, algo que você tenha, vê se não é uma resposta a um problema que estava acontecendo com seus pais 9 meses antes de você ser concebido. E você vai chegar lá. Então, não é todo mundo está condenado a alguma coisa a partir daí? Não. O que acontece? Acontece que é importante limpar. Esse limpar é o fundamental. Por quê? Não é para que... tem um monte de técnicas e tudo mais, mas o fato é que quando você vai se tornar um pai, uma mãe, na verdade, em primeiro lugar, você tem que saber quem você é, de fato, e conseguir amar a si. A palavra do feminino é harmonia. A palavra-chave do homem é proteção. Mas isso ele só pode fazer no momento que ele largou a mão da mãe. E ela só consegue harmonizar quando ela deixou de controlar a família de origem. Então, esse trabalho, que é um trabalho de grande expansão, e aí, quando esses dois se conhecem e eles realmente se amam, há um impulso profundo que eles querem colocar no mundo um ser que é a materialização do amor deles. Então, esse ser já vai nascer num nível de saúde e de percepção. A outra coisa que eu proponho é desprogramação do DNA. Eu comecei, na verdade, a pessoa que começou isso foi a Anya Anselin, uma russa, em 1950. Olha só, não é de ontem. E, com isso, depois que ela voltou para a França, ela trabalhou com a François Doutor e ela trabalhava uma formação congênita, olhando a ancestralidade. Na Europa é fácil fazer isso, porque você pega os registros e vai. Aqui não, porque a maior parte das pessoas que vieram da Europa vieram não porque tinha guerra, não vieram porque tinham isso ou aquilo, mas normalmente porque cometeram um crime. E o que fizeram? Chegaram aqui e trocaram de nome. Então, como é que a gente faz? A gente pega um instrumento de radiestesia, eu faço desprogramação, está até na internet, pego um instrumento de radiestesia e simplesmente pergunto sim, não, sim, não, sim, não. O que acontece? Vai até 50 gerações, 60, 200.
E aí, quando você começa a escrever, isso é muito interessante, nós temos 100 trilhões de células, e essas células têm o DNA, que é uma antena, que comunica. E o Grabovoi descobriu que comunica a nossa consciência, essa consciência maior. E os russos agora, recentemente, perceberam que depois de 2010, o que acontece? Acontece que o DNA ele está mais forte, de certa maneira, mais grosso, e, na verdade, essas crianças que estão nascendo desde 2010 têm capacidades que eles chamam de grande comunicação, mas para nós a gente chama de paranormalidade. Né? Essa paranormalidade que as crianças estão nascendo, e muita gente está percebendo, realmente tem a ver com esse DNA. E o que é que acontece? Outra descoberta russa, quando uma alma sai do corpo, eles fotografaram o DNA saindo. Esse DNA, então, vai com a alma. Então, a ideia de karma, pecado original, não é bem isso. O que é que essa alma vai escolher essa daqui, que vai sair aquele ovócito, que tem o material coerente, e vai, esses 50 espermatozoides, que eu vou mostrar daqui a pouco como isso funciona, só 50 tem o código genético que aquela alma quer. Então, os 3 juntos vão fazer uma coisa para evolução. Simplesmente para evolução. E essa desprogramação, o Fozar, ele vai chegar a essa ideia, percepção, o site. Os pesquisadores acreditam que os humanos, com plena, como agora, plena individualidade, podem recuperar a consciência de grupo. A consciência de grupo é aquilo que faz... Todo mundo fica falando, nós somos um, não somos coisa nenhuma. Né? Vamos ser. Né? Agora a gente já está com as crianças que estão nascendo, já estou com o DNA para isso. E passando a ter um poder divino para criar, alterar e moldar as coisas da Terra. E o que eles descobriram? Que esse DNA que essas crianças estão nascendo é simplesmente como se fosse uma biblioteca casca do universo. Então eles sabem tudo, todo o tempo, em todo lugar. E quando você conversa com eles com 2, 3 anos, você tem uma ideia, tem 4 dando aula lá na Rússia para físico, com 4 anos eles, dando aula para físico, falando de outras físicas de outros universos. Por aí. Então, é essa turma que está vindo. Né? Então, essa turma precisa de pais muito maduros. E aí, quando você começa na gestação já, essa gestação, a concepção consciente e a gestação consciente, vocês começam a ter uma relação telepática natural. E isso a criança vai ensinando e vai ensinando. Então, essa preparação, existem muitas técnicas, muitas. Eu, muito frequentemente, uso a desprogramação, até porque é na desprogramação que você evita uma formação congênita e até cura, né? E o renascimento que limpa essas memórias desde o útero, desde a concepção. E este homem aí, que é o Carr, e eu fui lá ver, e eu posso dizer para vocês que a sensação que tive lá, um lugar paupérrimo, que eu estava num pedaço do céu. Este homem, durante 35 anos, ele acompanhou 6.000 crianças, cujos pais tinham sido, antes, quando estavam namorando, trabalhado, eles usam muito galvanômetro e coisas assim, para medir os campos, como é que está, enfim. E aí, a compatibilidade desse casal, eles casam, aí depois, a concepção, os dois se preparam ainda 1 ano. No fundo, esse dá mais ou menos 3 anos. E aí, eles se preparam durante toda a gestação, o parto. O que eu vi lá? Nenhuma pessoa gritando, nenhuma criança nem adulto, ninguém discutindo. E todas as pessoas muito felizes, com um sorriso no rosto quase que o dia todo. Agora, eu fui numa sala, as crianças todas sentadas no chão, porque não tem cadeira, amarradonas. E quando elas queriam brincar, só tinha um carrinho desse tamanho. Sabe como é que elas brincavam? Telepaticamente, um jogava o carro para cá, o outro jogava o carro para lá, assim. A bola, só tinha uma bola vermelhinha. Eles botavam a bola dentro de um tubo de água e a brincadeira era sobe com a bola, bota a bola para baixo, por telepatia. Então, é tudo muito diferente quando alguém está totalmente inteiro. E isso num lugar que a poeira do chão sobe, de tão seco que é, de barro, não tem asfalto, não tem nada. Mas aí é que está.
esse homem conseguiu, e agora isso está sendo multiplicado em outros lugares da Índia, que é um trabalho fantástico. Mas pouco tempo, 35 anos. Mas os programas de aconselhamento foram indo. Hoje tem na Hungria, tem no Irã, tem na Alemanha, tem no Japão. A concepção, ela é como se fosse uma onda fractal. Se você foi concebido num mês tal e a sua concepção foi desejada, o que acontece? Acontece que naquele mesmo mês, grandes acontecimentos na sua vida ocorrem. Mas se a sua gravidez foi indesejada, aquele é o mês onde as piores coisas da sua vida acontecem. Até que você, de alguma maneira, desprograme isso. Então, todo mundo aprendeu, e ainda é ensinado nas faculdades, uma coisa que já se sabe há muito tempo que não é assim, que os milhões de espermatozoides quase que se supapeiam e com uma enzima, explode o óvulo. E todo mundo nasce de um estupro biológico. Mas não é nada disso. O Leonard Nielsen fez A Child is Born, que é um livro maravilhoso, e aí muito mais coisas foi descoberta. Por exemplo, ele descobriu que os espermatozoides, os milhões de espermatozoides, vão atapetar o trânsito feminino, que é ácido, e só 50 espermatozoides que têm o mesmo material genético é que vão chegar lá na trompa. E o ovócito, ele roda como a Terra. Quando ele está face a face com aquele escolhido, aí o ovócito se abre. E agora, ano passado, a descoberta linda foi feita em Harvard, em que, nesse momento, é luz que acontece quando os núcleos se fundem. Luz. E é interessante, porque, até onde eu sei, só em português usamos a palavra dar à luz. E, na verdade, isso é real. A biologia é amorosa. Aí tem uma coisa muito importante, que é o homem, durante toda a gestação, ele deve ter telepatia de conversa com o bebê. Já nos 3 primeiros meses, ele já tem movimento fetal. Ele já tem sensibilidade olfativa. Ele já tem sensibilidade dolorosa. E gustativa. Depois tem a sensibilidade tátil e a sensibilidade visual. Imagina, as pessoas não achavam que um feto de 4 meses tem sensibilidade visual. Escolhe uma faixa, escolhe formas dentro do útero. Então, a mesma coisa. E ele sonha os sonhos que a mãe não está podendo sonhar. Ele começa com a atividade onírica e, finalmente, com 5 meses, começa a atividade auditiva. Então, a criança, ela consegue reconhecer o idioma da mãe, reconhecer a voz da mãe, entre outras mulheres, reconhecer a voz do pai, se ele esteve conversando, reconhecer música, movimento de sinfonia. Aquele movimento de sinfonia que ele ouviu, ele lembra. Todos os fetos são assim. Agora, cada vez mais. Então, é muito importante essa magia dos dois. A gestação é só a coisa da mulher? Não. É o tempo todo os dois. Eles não precisam tanto de grupo. Eles só precisam deles dois. E o amor deles girando a 3. O ser que vai fazer a diferença no mundo é o ser que é o tempo todo trabalhado no amor entre esses dois. É um fato, é uma realidade. O parto, quando existe uma telepatia profunda, é um diálogo do pai com o bebê. Vamos saindo dessa medicina materialista e vamos lembrar que nós somos visíveis e materiais por uma ilusão de óptica. Que, na verdade, nós somos algo. Nós somos essa energia. E essa energia, ela é comunicada. Aquelas coisas horrorosas que o pessoal acha de botar nos quartos de criança, pelo amor de Deus, não faça. Pega um Rembrandt, pega um Van Gogh, enfim, pega alguém que você goste, dos grandes pintores, faz uma xerox e se põe na parede. Sabe o que isso dá de diferença? A criança, quando tiver 8 anos, vai demonstrar que ela tem mais consciência do que as outras crianças de 8 anos. Então, se você quer que ela abra para o mundo, não fecha com coisa medíocre. Dá para ela a melhor música. Ouve música clássica de boa qualidade. E nem tudo de música clássica é bom, mas ouve música clássica de boa qualidade. Essa criança, você imaginou, ficou 9 meses vivendo as emoções da mãe. Ele que tem que decidir quando ele está pronto. Portanto, o que vocês acham de cesárea
eletiva, agendada, é o que eu chamo de cesárea sequestro. Porque as crianças, quando vão para essas pessoas adultas, em renascimento, elas têm a vivência que elas foram sequestradas. Olha que loucura. A criança nasce e aí já começa a tortura. Luz, quando tinha que ter, não luz, porque a criança não vê você, ficou muito tempo no escuro, como tem uma dificuldade de adaptação. Então, luz, 17 graus de diferença, e você bota uma sonda para ver se você tem o pulmão está direitinho. Não é mais fácil deixar respirar? Bota uma sonda para ver se vai até o estômago. Quer dizer, se a criança não tiver um esôfago direitinho, um estômago direitinho, ela vai vomitar. Não dá para esperar um pouquinho e deixar as coisas acontecerem? Agora, quando você bota a criança, ela sai andando aos pulinhos e chega no leite da mãe. Por quê? Porque o olfato, lembra que apareceu nos 3 primeiros meses? O leite tem o mesmo cheiro do líquido amniótico. Então ela acha e fica. Nascer é uma passagem de nível espiritual. Então, o parteiro teria que ser uma pessoa que sabe sobre ritual de passagem. O nível espiritual que acontece ali. Que acontecem coisas impressionantes. Agora, você tem a maneira de nascer sob tortura. Você corta o cordão umbilical, que determina uma asfixia, porque a criança ainda está respirando um pouco pelo pulmão, devagarinho, e um pouco ainda pelo cordão umbilical. Então, você só corta quando o cordão parou de bater. Banho, botando a criança de cabeça para baixo. Lembra que a noção, nos primeiros meses, a criança já tem noção de estar sempre de cabeça para cima, de cabeça para baixo, limpando, limpando, limpando. Vitamina K, o colostro tem vitamina K, a beça, que é para problema de sangramento. O colostro, os 7 primeiros dias, e pingar nitrato de prata no olho, que se você quiser experimentar, bota numa mucosa qualquer sua, nitrato de prata, você vê a dor descomunal que é, quando não tem o risco de cegar a criança. Isso porque, em 1920, nos Estados Unidos, um médico relacionou gonorreia com cegueira. Então, mesmo que você tenha nascido de cesárea, você toma nitrato de prata. E aquela coisa, supondo que todas as mulheres tenham gonorreia, mesmo que tenha sido um parto cesáreo. Então, isso é o que eu chamo de nascer sob tortura. O vínculo é vida. A sua vida é determinada por esse vínculo. Portanto, durante esses primeiros 3 anos, é preciso saber que é você quem vai dar os valores. A primeira escola da vida é o útero. Você aprendeu muita coisa aqui. Você passou a acreditar em muita coisa aqui. Aí, esses 3 anos, fundamental. Dá para terceirizar? Eu acho que não. Depois você não vai dizer, não sei o que essa criança aprendeu. Só existem essas razões para cesárea. Prolapso do cordão, o cordão saiu, a placenta saiu primeiro, a criança está deitada assim, ou ataque cardíaco. Quantas vezes isso acontece? 3,19 vezes por cento. Então, tudo o resto é terrível. E foi feito um trabalho pegando a Cochrane. O que aconteceu? Essa mulher pegou mais de 2.000 trabalhos de revisão da Cochrane e ela concluiu que o parto hospitalar é 1000 vezes mais perigoso do que em casa. 2013, não foi ontem, é mais seguro. Parar com essa palavra de seguro hospital, não é não. Agora, observe o seguinte, aí, nesse ato do aleitamento materno, que deve ser até a criança andar e pegar seu primeiro biscoito, é aí que está afetividade, sexualidade, generosidade, fraternidade e sustentabilidade, porque não tem desperdício. Então, tudo isso é aprendido durante esse tempo. A Eva Reich viu o leite materno no microscópio, ele tem luz. O leite artificial é negro. Não precisa dizer mais nada, né? E o Prescott, ele costumava dizer, nós somos os únicos mamíferos que tratamos nossos filhos como se não fossem. E desafiou o governo americano a provar que existisse na cadeia alguém que tivesse cometido algum crime grave, e que tivesse sido aleitado por 6 meses. Quando eu fiz o TED 20, eu tive com a diretora da Alma App, e ela disse para mim, foi feito esse trabalho na Inglaterra, mas foi proibido de ser publicado. E constatou, sim, 100% das pessoas que estão na penitenciária, que cometeram crimes hediondos, não foram aleitados. Precisa dizer mais? A mãe cura.
Isso é muito importante. A mãe cura quando ela faz a desprogramação DNA, o filho dela tem uma má formação congênita, aí ela vai trabalhar com radiestesia, é uma coisa que eu ensino as pessoas a fazerem, e como você tem 30 trilhões de células com DNA, com antena, você relaxa e deixa que eles falem. Eles vão dizer quem foi a pessoa que começou a saga, que país foi, você calcula mais ou menos 25 anos para cada geração, foram 50 gerações, geralmente é mais que isso. O que é que você faz? Você vai e desprograma aquilo. Primeiro você vai, qual é a nacionalidade? A antena te diz. Aí você vai, qual é o nome? Tchum, é a chave, que você vê o vídeo na sua frente do que essa pessoa fez. Geralmente é um magro negro. E geralmente matou muito, que é a única coisa que o DNA não aceita. Então fica dando problema. Só que aí você vai, escreve a carta, queima a carta, dizendo perdão, vai para a luz, perdão. Como essa descoberta russa de que o DNA vai na alma, quando você chega a 50 gerações, você está trabalhando, tirando aquela interdição do DNA em 3 trilhões de seres, estejam onde estiver. Olha a libertação. Vamos usar a visão do sagrado desde a concepção. Ninguém inventa de agredir o sagrado. Então, é preciso entender o ser humano como um ser sagrado. Muita gente fala, temos que salvar as baleias, temos que salvar não sei quem, temos que salvar... Tudo bem. Por que não vamos salvar a nós? Que somos a espécie em perigo de extinção por maltrato do feto, do bebê. Nós somos. Por falta de amor. Então, amor e sobrevivência. Vamos começar a associar uma coisa com outra. Amor é a sobrevivência. Mas não só amor pela planta, pelo animal, mas amor por nós. Nos amemos. Amemos aos outros. Aprender a se amar é jogar uma tralha toda lá atrás e fora. Uma tralha que vem da nossa ancestralidade. Mas tudo bem, dá para fazer. Já dá para fazer. Vamos fazer. E vai dar tudo certo. Um beijo.